Fala pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu farei com vocês aqui um resumo sobre o que James Rickards, tá? O Jim Rickards, que é um advogado, tá? Investidor muito famoso aí na comunidade XRP. Ele já falou sobre as SDRs há bastante tempo. Nesse livro dele aqui, O Caminho para a Ruína, que ele lançou em 2016, eu fiz um vídeo falando sobre a questão do IC9, a hipótese dele, tá? Sobre como que isso se desencadearia para o colapso do sistema financeiro. Esse é o primeiro vídeo que eu sugiro que vocês assistam, tá, pessoal? Então, acompanhe aqui comigo. O vídeo talvez fique um pouco longo, porque é um conteúdo bem extenso, mas muito interessante para a gente entender aí tudo que está acontecendo no sistema financeiro global. Eu quero deixar claro aqui nesse vídeo que esse resumo foi um resumo feito através das palavras, das próprias palavras do Jim Rickards no livro dele. E eu trouxe aqui para vocês, eu destaquei os pontos mais importantes aqui para a gente discutir e pensarmos juntos, tá? Em tudo que a gente já sabe, tudo que já foi publicado, tudo que eu já falei aqui no canal, para a gente fazer uma alusão ao que ele diz no livro dele. E esse livro, vale lembrar que foi publicado em 2016. Jim Rickards diz sobre SDRs. O único grande revendedor oficial de ouro durante a Segunda Guerra Mundial foi o Banco de Acordos Internacionais, situado na Basileia, Suíça. Durante a guerra, o BIS foi administrado pelo americano Thomas McKittrick. Hoje, o BIS continua sendo o agente mais importante para transferências de ouro entre nações estrangeiras e grandes bancos. No final da Segunda Guerra Mundial, o ouro havia deixado de circular como moeda. O Acordo de Bretton Woods, em julho de 1944, reintroduziu um padrão ouro para as nações. O valor de cada moeda das 44 nações participantes foi fixado ao dólar americano a uma taxa de câmbio fixa. O dólar foi ancorado ao ouro a um valor de US$ 35 por onça, cerca de 28,3 gramas de ouro. Ele ainda era o dinheiro mundial, mas não era circulante. O dólar era. Os anos de 1971 a 1974 foram uma confusão. As principais potências econômicas não tinham certeza se retornariam ao ouro em novas paridades, manteriam taxas de câmbio fixas sem ouro ou mudariam para taxas de câmbio flutuante. Milton Friedman, da Universidade de Chicago, construiu sua reputação com um estudo monumental intitulado A História Monetária dos Estados Unidos, 1867 a 1960, de coautoria com Anna Schwartz. Friedman adotou uma política monetária baseada na teoria da quantidade de dinheiro, uma teoria articulada anteriormente por Irving Fisher e outros. A tese de Friedman foi que a Grande Depressão foi causada por uma política monetária excessivamente apertada do Fed. Pessoal, aonde é que estamos vendo isso acontecer? Estamos vendo isso acontecer hoje com o Fed. Então, vamos prestando atenção aqui nesse resumo. Ele diz que a Grande Depressão foi causada por uma política monetária excessivamente apertada do Fed antes da queda do mercado de ações de 1929 e nos anos imediatamente seguintes. A solução de Friedman foi dinheiro elástico. Dinheiro elástico nada mais é do que o câmbio que flutua. O dinheiro não é atrelado a um metal precioso, por exemplo, nós vamos ver aqui isso nesse resumo. Com isso, ele quis dizer a capacidade dos bancos centrais de criar dinheiro conforme necessário para neutralizar os efeitos da recessão e deprimir temporariamente a demanda por bens e serviços. Dinheiro elástico significava o abandono de ouro e taxas fixas de câmbio, porque ambos os regimes colocam limites à capacidade dos bancos centrais de expandir a sua oferta monetária. As opiniões de Friedman foram influentes nas respostas políticas à crise financeira global de 2008. No corajoso novo mundo monetário de Friedman, a eliminação do ouro e das taxas de câmbio fixas permitiu que os banqueiros centrais calibrassem cuidadosamente a oferta monetária para atingir o crescimento real máximo consistente com a baixa inflação. Em 1971, Nixon disse: "Agora sou keynesiano na economia", uma variação da frase mais famosa de Friedman, que anteriormente disse: "Somos todos keynesianos agora". Então observa que Friedman, ele defendia, tá, essa taxa de câmbio flutuante, que é o que a gente vê hoje, com alta autonomia dos bancos centrais em produzirem, em imprimirem dinheiro conforme precisasse e também reajustasse, tá, os níveis de inflação de acordo com a opinião dele. O impacto de Keynes na política fiscal e o de Friedman na política monetária tornou-se uma fonte de arrogância na economia.
Não havia nenhum problema macroeconômico de um país desenvolvido que não pudesse ser resolvido com a aplicação correta de gastos e impressão de dinheiro. Hoje, esses dois economistas dão as mãos em uma teoria híbrida chamada helicopter money, tá? Que é dinheiro de helicóptero. As opiniões de Friedman foram decisivas pelo FMI em desmonetizar o ouro e nas decisões unilaterais das principais economias de abandonarem as taxas de câmbio fixas. Em 1974, os últimos vestígios do padrão ouro desapareceram. Taxas de câmbio flutuantes eram a norma. O dinheiro não estava ancorado no ouro, o dinheiro nem estava ancorado em outro dinheiro. O dinheiro simplesmente não tinha uma âncora, ou seja, um lastro. Depois de 1974, o dinheiro era o que os bancos centrais diziam que era. É um breve período de 60 anos, de 1914 a 1974, o ouro progrediu de dinheiro das pessoas para dinheiro bancário, para dinheiro soberano, para dinheiro nenhum atualmente. Uma lacuna de 70 anos para o dinheiro mundial está se fechando. Agora, essas elites estão falando aí sobre o dinheiro mundial. Crescimento estagnado, bolhas de ativos, desigualdade de renda, pânicos financeiros e guerras cambiais são resultados previsíveis da ausência de um dinheiro mundial. As elites globais preferem a ordem. Isso, gente, é James Rickards falando dentro do livro dele. O próximo colapso verá o ressurgimento do dinheiro mundial. O plano da elite é reescrever as regras do jogo do sistema monetário internacional, como foi feito em 1922, 44, 74. O instrumento escolhido não é o dólar nem o ouro, mas sim os SDRs. Eu já falei sobre os SDRs naquele vídeo sobre o reset. O SDR foi criado pelo FMI em 1969 para remediar um declínio na confiança do dólar americano. Gente, pessoal, a história é só um ciclo que vai e se repete toda vez, né? Então, preste atenção no que a gente está vendo hoje. A gente está vendo aí países, os BRICS está tentando dedolarizarem, tentando criar ali o próprio sistema deles, excluindo o dólar, né? Tirando ali, tentando extinguir o petrodólar. A gente viu lá a Arábia Saudita negociando petróleo com a China. Então, vamos prestando atenção no que está acontecendo hoje e olhar para trás, a gente entender como que a história está se desencadeando novamente. Os países que ganhavam dólares com as exportações estavam convertendo-os para ouro. Não havia ouro suficiente para apoiar o comércio mundial ao preço fixo de 35 dólares por onça. As soluções eram ignorar a escassez, reavaliar o ouro ou abandoná-lo. Cada caminho era desagradável para uma ou mais das grandes potências econômicas na época. Uma quarta solução foi criada, o SDR. O objetivo era criar um ativo de reserva que não fosse o dólar nem o ouro, mas algo híbrido. O SDR aliviou simultaneamente o excesso de dólares e a escassez do ouro. Ele foi uma reivindicação em papel sobre os recursos denominados do FMI que estão ligados a uma quantidade fixa de ouro. O nome papel dourado foi atribuído aos SDRs desde o início. Em 1973, o link SDR original para o ouro foi dissolvido. Os SDRs eram agora apenas mais uma forma de papel moeda impressa pelo FMI. Ainda assim, os SDRs se mantiveram. Alguns observadores acreditam que o SDR é apoiado, ou seja, lastreado, por uma cesta de moedas rígidas. Não é. A cesta é usada apenas para determinar o seu valor cambial. Os SDRs são impressos à vontade pelo FMI e emitidos com pouca frequência. Houve apenas 4 emissões nos 47 anos desde que os SDRs foram inventados. Em 30 de setembro de 2016, 20,1 bilhões de SDRs estavam em circulação, o equivalente a 285 bilhões de dólares às taxas de câmbio atuais. Uma propriedade interessante do SDR é que ele resolve o dilema de Triffin. Esse enigma econômico foi colocado pelo economista belga Robert Triffin em testemunho ao Congresso dos Estados Unidos em 1960. Ele observou que o emissor de uma moeda de reserva global tinha que executar déficits persistentes para fornecer ao mundo reservas suficientes para o comércio normal. Quem que a gente está observando hoje fazendo isso, imprimindo moeda a todo vapor para financiar a guerra, para financiar um monte de coisa? Presta atenção.
Estados Unidos mandando dinheiro para a Ucrânia, enfim. No entanto, uma nação que tem déficits por tempo suficiente vai à falência. Nesse contexto, falir significa que os parceiros de negociação perdem a confiança no valor estável de uma moeda de reserva e a rejeitam em favor de alternativas. Gente, onde é que a gente está vendo a perda da confiança do dólar? O mundo inteiro. Os BRICS estão tentando sair, os BRICS estão tentando dedolarizar. Os SDRs resolvem esse problema porque o emissor, o FMI, não é um país e não tem déficits. Não há limite de confiança sobre a quantidade de SDRs emitidos. O FMI não tem parceiros comerciais para rejeitarem seu dinheiro. Ele engloba todos os parceiros comerciais. SDRs não são emitidos em condições de política monetárias normais. Olha só, eles não são emitidos para resgatar empresas individuais ou mesmo países. Os SDRs existem principalmente para fornecer liquidez do nada quando há crise de liquidez ou perda de confiança em outras formas de dinheiro. Pessoal, isso é muito importante. Está dizendo aqui exatamente o fundamento dos SDRs. SDRs são uma brigada mundial de bombeiros de dinheiro para apagar incêndios financeiros. Eles são o complemento perfeito para o IC9. Expliquei sobre o IC9 no vídeo que eu citei para vocês no início dessa aula. Então, vocês voltem lá para entender o que é o IC9. Basicamente, tá? O IC9 vai significar a hipótese do Jim Rickards do que aconteceria para o colapso financeiro. Tá? O evento seria esse IC9 aqui. Aí ele diz assim, ó, no próximo colapso, o sistema financeiro será congelado porque os bancos centrais serão incapazes de reliquidificar o sistema como no passado. O G20 organizará uma reunião emergencial, como ocorreu em 2008, e direcionará o FMI a reliquidificar o sistema com SDRs. Se a transição tiver sucesso, os bancos e instituições financeiras reabrirão gradualmente e clientes terão acesso ao dinheiro novamente. Pessoal, isso aqui é James Rickards, tá? Jim Rickards falando no livro dele. Vou deixar o link do livro na descrição. Transações em dinheiro e títulos ainda serão denominadas em dólares, euros e ienes. Por trás dessa cortina de sucesso, o mundo será um lugar diferente. O SDR, não o dólar, será o ponto de referência ou numerador para o comércio e as finanças mundiais. Os dólares servirão como moeda local, não muito diferente dos pesos mexicanos. Todos os valores de moedas locais serão medidos em SDRs controlados pelo G20. A direção virá coletivamente da China, Estados Unidos e Rússia e alguns outros membros. Esta será uma transição perfeita que poucos entenderão. Mais cedo ou mais tarde, um robusto mercado de títulos SDR surgirá para absorver as reservas globais. Essa transição está em andamento há décadas. A emissão de SDR em 1970 a 72, 79 a 81 e 2009 exemplifica a engenharia social, olha só, engenharia social lenta e constante, definida por essa pessoa aqui e sua turma. Não vou nem falar o nome. Em 25 de março de 2009, essa pessoa disse sobre a emissão de SDRs. Na verdade, estamos bastante abertos a isso. Essa pessoa aqui, na verdade, ele é o antigo secretário do Tesouro, tá? Antes da Janet Yellen, que é atual, tá? Secretária do Tesouro americano. Ele diz lá em 2009 que estariam abertos a isso. Essa observação não foi considerada radical, apenas mais um pequeno passo no caminho lento para a morte do dólar. Outro passo no caminho para o dinheiro mundial foi uma decisão de novembro de 2015 do Conselho Executivo do FMI em incluir o yuan chinês como uma das moedas de referência na cesta de SDRs. As outras moedas são dólares, euros, ienes e libras esterlinas. Essa decisão foi puramente política. E o yuan não atendeu aos critérios para uma verdadeira moeda de reserva, e é improvável que os atenda por pelo menos uma década. Uma moeda de reserva requer um mercado de títulos soberanos profundo e líquido, com instrumentos de cobertura, financiamento de recompra, facilidades de liquidação e compensação. Olha só, isso aqui eu destaquei, tá, pessoal? E uma boa legislação. A China não tem nada disso. Sem a infraestrutura do mercado de títulos, os detentores de reservas têm pouco para investir. Ainda assim, o simbolismo político de decisão do yuan pelo FMI é importante. O efeito é ungir a China como membro pleno do sistema monetário internacional. Um aspecto curioso da ascensão do SDR como dinheiro mundial é que os indivíduos não podem ter nenhum.
Os SDRs são emitidos pelo FMI para os seus países membros, então preste atenção, os SDRs eles não são para o varejo, tá? São para os países e para o institucional. O FMI também tem autoridade para emitir SDRs para organizações multilaterais, incluindo as Nações Unidas e o Banco Mundial. Por sua vez, a ONU e o Banco Mundial podem gastar os SDRs em uma infraestrutura de mudanças climáticas e controle de povoação. Olha só, gente, olha só, isso é sem comentários, né? Os destinatários do SDR podem usá-los para pagar uns aos outros ou trocá-los por outras moedas rígidas, conforme necessário. Os indivíduos não podem tê-los, pelo menos não ainda. Com o tempo, um mercado privado para SDRs se desenvolverá. Grandes corporações emitirão títulos denominados em SDR. Grandes bancos como Goldman Sachs farão mercados nesses títulos de SDRs e escreverão contratos de derivativos em SDRs como colaterais, ou seja, você vai poder usar o SDR como colateral, no caso, os países e o institucional. Os depósitos bancários de SDRs se expandirão da mesma forma que os depósitos em eurodólares se expandiram na década de 60. Imperceptivelmente, o dólar se tornará apenas mais uma moeda local. Transações internacionais serão contadas em SDR. Isso aqui vai ser uma nova unidade monetária. O dinheiro do mundo chegará na ponta dos pés. Fundos de hedge e bilionários de alta tecnologia descobrirão que são bilionários apenas em dólares. O próprio dólar será desvalorizado em relação ao SDR. O que que significa? Que um SDR, tá? Você vai precisar de vários outros dólares para comprar um SDR. O dinheiro mundial significa que o dólar vale o que o G20 e o FMI decidem. Apenas o ouro é imune. Tá, pessoal? Então, pelas palavras do Jim Rickards, eu sei que esse vídeo ficou bem extenso. Parabéns para você que chegou até aqui e quis estudar isso, porque isso aqui é muito importante. No vídeo de hoje foi isso, para vocês entenderem ali o papel do SDR, já dito pelas palavras do Jim Rickards, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!